A paz do Senhor. Aqui é o professor Jonatas. Seja bem-vindo, minha irmã, seja bem-vindo, meu irmão, a mais uma aula aqui no nosso canal. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de escatologia que iniciamos na aula anterior. Nesta aula, é fundamental traçarmos algumas definições. Em primeiro lugar, eu preciso entender o que é dispensacionalismo e o que é aliancismo. Por quê? Porque na Bíblia Sagrada nós podemos ver dois grupos, Israel e Igreja. A pergunta que eu lhe faço, Israel e Igreja, é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Por quê? Caso você diga que Israel e Igreja são grupos diferentes, você é adepto de uma linha teológica chamada dispensacionalismo. Ou, se você entende que Israel e Igreja é a mesma coisa, é o mesmo povo, é o mesmo grupo, você é adepto do aliancismo. Alguém pode falar, mas espera aí. Eu não vejo na Bíblia essa palavra dispensacionalismo e nem esta palavra aliancismo. É verdade, irmãos, porque você pode encontrar na Bíblia a palavra dispensação. Você pode também encontrar a palavra aliança. Porém, esses dois conceitos são teológicos. O que é um conceito teológico? São conceitos formulados por especialistas, estudiosos da Bíblia, para explicar uma doutrina bíblica. Por exemplo, a palavra trindade não está na Bíblia. Só que a palavra trindade foi formulada por Tertuliano, como falamos na aula anterior, para explicar a doutrina da triunidade de Deus. Então é importante nós entendermos que dentro dessas disciplinas teológicas existem conceitos, definições que foram formuladas para explicar as doutrinas exaradas na Bíblia Sagrada. Então, nesse ponto, eu preciso lhe perguntar: você entende que Israel e Igreja é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Porque, caso você interprete, por exemplo, com a visão dispensacionalista, os desdobramentos serão diferentes. Caso você interprete com a visão aliancista, os resultados da sua interpretação também serão diferentes. Todo leitor da Bíblia, ele faz a sua interpretação. Porém, cada interpretação é feita a partir do seu ponto de vista, a partir de pressupostos. Cada um vai ler a Bíblia com o seu óculos, com o seu ponto de vista. No caso da escatologia, existem duas interpretações, uma dispensacionalista e outra aliancista. A pergunta que eu faço, qual está correta? As duas não podem estar corretas, porque as duas interpretações vão ter desdobramentos totalmente diferentes. Todos os eventos escatológicos que nós vamos estudar nesse curso, a interpretação deles vai depender desse sistema teológico que estamos tratando nesta aula. Veja essa distinção entre as duas interpretações. Por exemplo, na escola do aliancismo, existe uma interpretação de que na Bíblia temos apenas um povo, no caso, apenas o povo de Deus, um plano, uma forma de tratamento da parte de Deus com esse povo. Sendo assim, só temos uma escatologia, apenas um único tipo. Agora, quando você olha para a escola dispensacionalista, quando você olha para esse método interpretativo do dispensacionalismo, ele ensina que, na verdade, na Bíblia temos dois povos.
Israel e igreja. Sendo assim, temos dois planos. Um plano para Israel, a partir de Abraão, e um plano para a igreja, a partir de Cristo. Ou seja, temos também dois tratos de Deus, duas formas de tratamento. Deus trata com Israel de uma forma e Deus trata com a igreja de outra forma. E qual é a conclusão disso? Temos duas escatologias. Uma escatologia judaica apenas para Israel e uma escatologia cristã apenas para a igreja. Então, eu preciso me situar. Eu vou interpretar a Bíblia com o óculos aliancista ou vou interpretar a Bíblia com o óculos dispensacionalista. Não tem como ficar nas duas escolas teológicas. Eu preciso me definir. Por exemplo, nós encontramos na Bíblia Sagrada essas expressões: filhos de Israel e casa de Jacó. A pergunta que eu faço: eu devo ler nesses textos, nestas expressões, eu devo ler Israel ou igreja? Bora ler algumas dessas referências? Êxodo capítulo 1, versículos 1, 7 e 13. Leia comigo na sua Bíblia. Versículo 1 em diante. São estes os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Pergunta, irmãos. Veja a expressão filhos de Israel no versículo 1. Essa expressão diz respeito apenas aos 12 filhos de Jacó. Agora, no versículo 7, a expressão filhos de Israel não diz respeito apenas aos 12 filhos de Jacó. Agora, a partir daqui, é uma transição. A partir daqui, desse momento, para frente, no relato bíblico, a expressão filhos de Israel vai se referir ao povo, à nação de Israel. Ok? A pergunta que eu faço: onde está escrito Israel? Eu devo ler Israel mesmo ou igreja? Porque se a interpretação aliancista for a correta, onde está escrito Israel, eu devo ler igreja também. Porém, se a interpretação dispensacionalista está correta, onde está escrito Israel, é Israel mesmo, e não igreja. Veja o que diz Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 23. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Perceba, irmãos, filhos de Israel aqui é uma referência não mais aos 12 filhos de Jacó, mas ao povo, à nação, os hebreus que estavam escravos ali no Egito. Perceba, o texto está deixando bem claro aqui que os filhos de Israel são os descendentes diretos de Abraão, Isaque e Jacó. Não é a igreja. A igreja não está aqui. A igreja ela vai surgir lá no Novo Testamento. Porém, temos aqui o povo de Deus, a nação escolhida de Deus, a nação de Israel. Veja o que diz Êxodo capítulo 19, versículo 3.
Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Perceba que essa expressão casa de Jacó não é uma referência apenas aos filhos diretos e biológicos de Jacó. A expressão casa de Jacó aqui é uma referência ao povo, à nação, aos filhos de Israel, aos hebreus. Ok? Pergunto, onde está escrito casa de Jacó? Eu devo ler Israel ou igreja? E por que casa de Jacó? Se chama casa de Jacó porque ele é considerado o pai de Israel. Veja o que está escrito no livro do Gênesis, capítulo 32, versículo 28. E João, capítulo 4, versículo 12. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Nesse momento, lá no Val de Jaboque, quando Jacó está retornando da cidade de Harã, da terra do seu tio Labão, para a terra do seu pai Isaque, Jacó está no Val de Jaboque e luta com o Senhor. A partir daqui, Jacó passa por uma conversão, por uma mudança espiritual na sua vida. Deus muda o coração de Jacó e muda também o seu nome. A partir daqui, ele não é mais Jacó, ele é Israel. É aqui que surge a representatividade de Jacó como pai de Israel. Leia comigo outra referência. Em João, capítulo 4, versículo 12, na conversa de Jesus com aquela mulher samaritana, próxima ao poço, veja o que ela diz. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Então perceba que ela chama Jacó de nosso pai. Jacó passou a ser considerado como pai devido à sua representatividade e à sua escolha da parte de Deus. Veja o que diz o profeta Isaías no capítulo 41, versículo 14 do seu livro. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor é o Santo de Israel. Perceba que é uma referência à nação de Israel ao pronunciar Jacó. Outro ponto, irmãos. Eu devo ler igreja ou Israel nesse texto? Eu sou aliancista ou dispensacionalista? Qual é a sua interpretação? Perceba que aqui Deus está tratando com o povo de Israel, não com a igreja. Lembrando que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é também o Deus da igreja, é o Pai de Jesus Cristo, também o nosso Senhor, o nosso Redentor. Porém, são dois grupos diferentes. E outro ponto fundamental no nosso estudo de escatologia, irmãos, lembrando que a escatologia apresenta o programa de Deus sendo realizado. Nós vimos isso na aula anterior. Ou seja, o reino de Deus domina, é absoluto. A expressão reino de Deus em grego é to basilei ou to theou, como você pode ver a expressão e a pronúncia logo abaixo da expressão reino de Deus. Porém, no Antigo Testamento, o povo que representava o reino de Deus era Israel, e no Novo Testamento, o povo que representa o reino de Deus é a igreja. Perceba então que são dois grupos totalmente diferentes, servindo ao mesmo Deus. Na próxima aula, vamos dar continuidade a esse estudo. Deus abençoe.